Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 4 de outubro de 2022. Ontem a gente repercutiu aqui uma estratégia de mitigação proposta pela Microsoft para duas vulnerabilidades Zero Day que afetam o Exchange. Pois bem, ainda na segunda-feira, uma pessoa que assina no Twitter como Jung demonstrou que as medidas sugeridas pela fabricante não evitam toda a variedade de ataques que podem ser conduzidos por meio da exploração das vulnerabilidades. A descoberta de Jung foi testada pelos pesquisadores da GTSC, os quais descobriram as falhas, e pelo analista de vulnerabilidades Will Dorman, do CertCC. Todos eles confirmaram que a mitigação da Microsoft não oferece proteção suficiente. O problema é que a proposta de mitigação da Microsoft é muito específica, desativando o acesso remoto por meio do PowerShell para usuários não administradores da organização. Entendo que essa maior especificidade ao determinar a política se traduz em uma cautela para não bloquear coisas demais e inviabilizar o funcionamento de sistemas legítimos. Jung forneceu em sua conta no Twitter uma alternativa de maior amplitude, conseguindo cobrir um conjunto maior de ataques. Recomendo homologar a medida antes de colocá-la em produção. E se você já aplicou a configuração sugerida pela Microsoft e está tudo funcionando bem, não volte atrás, pois embora ela não proteja seu Exchange de todos os ataques em que a falha é explorada, contra alguns ela é efetiva. E o pessoal do Citizen Lab publicou um artigo detalhando novas campanhas de operadores do spyware Pegasus no México. Segundo os pesquisadores, foi observado que entre 2019 e 2021, o spyware foi empregado contra jornalistas e defensores dos direitos humanos no país. Os ataques foram baseados em vulnerabilidades zero-click, ou seja, que não demandam a interação do usuário para garantir a infecção de seu dispositivo móvel. Os alvos foram atacados após publicarem matérias contendo supostas relações do governo mexicano com o crime organizado e depois de denunciarem operações do exército que causaram a morte de civis. O Citizen Lab afirma que essas infecções ocorreram após o atual presidente do México, o Andrés Manuel López Obrador, garantir publicamente que o governo não usaria mais esse tipo de tecnologia de espionagem. E o indivíduo que assina estudos sobre phishing com o nick MrDocs detalhou nesse final de semana um processo para a criação de páginas de phishing usando o modo de aplicação do Chromium. Navegadores baseados no Chromium, como o Google Chrome e o Microsoft Edge, possuem uma opção de inicialização que executa um website em modo de aplicação, que por sua vez faz com que ele seja carregado em uma janela separada com um formato similar ao de aplicações nativas do desktop, as quais não exibem a URL da página que está sendo acessada. Ou seja, sob a perspectiva da vítima, ela estaria acessando uma espécie de sistema local, o qual esconde chamadas externas para o servidor do atacante. O pesquisador demonstrou como usar repositórios CSS para criar barras de endereços falsas contendo a URL de páginas legítimas e como modificar a logomarca da página na barra de tarefas, dentre outras ações. As técnicas descritas na publicação podem ser facilmente empregadas por adversários para potencializar as chances de persuadir as suas vítimas. E pesquisadores da Signia trouxeram mais detalhes ontem sobre o ransomware TearScript e sua relação com um grupo de adversários chineses. Documentada inicialmente em maio, essa ameaça possui funcionalidades que permitem a infecção de servidores Windows e VMware. Após a análise de um incidente em que operadores do TearScript usaram recursos já documentados em ataques com o ransomware Nightsky, foi possível aos pesquisadores atribuírem a ameaça ao grupo de adversários chineses catalogado como Imperial Dragonfly, também chamado de Bronze Starlight. O TearScript é a adição mais recente à lista de ameaças já empregadas em campanhas do grupo, que já adotou ameaças semelhantes como o Lockfile, o Atom Silo, o Nightsky e o Lockbit 2.0. E ontem foi publicado mais um relatório atualizando táticas técnicas e procedimentos do Loader Bumblebee.
Segundo a Check Point, que assina o novo estudo, um dos novos comportamentos da ameaça indica que os atacantes mudaram seu direcionamento, deixando de ser mais focados em certas campanhas para agora disseminar o Bumblebee ao maior número de vítimas possível. O novo comportamento se justificaria na maior quantidade de requisições que o servidor dos adversários agora consegue processar. Quanto aos payloads distribuídos pela ameaça, os pesquisadores afirmam que computadores individuais estão sendo infectados com trojans bancários e infostealers, enquanto nas infecções em redes corporativas, os operadores preferem disseminar ferramentas de pós-exploração, como o Cobalt Strike, o Sliver e o Meterpreter. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.